cumprimentamos nossos amados irmãos com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Hoje chegamos na lição 12, onde nós vamos tratar do tema Perseverando na Fé. Textuário Apocalipse 3 e 11. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. A verdade prática, a vida cristã exige perseverança, coragem e determinação. Há uma gloriosa promessa para quem perseverar até o fim. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 ao 8. Esta é a nossa leitura bíblica em classe. Hoje vamos aprender sobre a necessidade de perseverar na fé, o perigo da apostasia e que em Cristo nós estamos seguros. Estes são os nossos 3 tópicos. Amados, é com muita alegria que nós chegamos na lição de número 12, onde nós vamos tratar sobre a perseverança da fé. Afinal, o que é fé? Segundo o escritor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Não vê. Então, fé é conseguir ver o invisível, acreditar nas promessas de Deus, mesmo nós estando aqui exatamente numa realidade física, nós cremos numa realidade futura, espiritual. Mesmo nós crendo que existe um superior, existe um invisível, a fé, ela vai exatamente mostrar que existe uma realidade futura que não pode ser apalpado. Então, quando Deus criou o primeiro homem, Adão foi criado, certo? Por Deus, para usar a fé. Então, Adão, ele foi criado naturalmente para ver o visível, pelo corpo físico. Mas Adão foi criado tríplice, ou seja, espírito, alma e corpo. Só que Adão tinha que andar por fé e não por vista. O que é isso? Que Deus capacitou o homem a viver pela fé. Está escrito em Abacuque que o justo viverá da fé. Paulo, escrevendo aos Romanos também, ele mostra que o justo viverá da fé. Agora, esta fé, biblicamente, ela tem uma manutenção. Esta manutenção é o título da nossa lição. Perseverar na fé. Primeiro, a fé não é de todos. Embora todos podem ter fé, mas pelo simples fato de que eles que não creem em Cristo, a fé não pode ser produzida. Então depende da parte humana ter fé. Porque Deus já garantiu a sua graça, Deus já garantiu através do seu Filho, o sangue de Jesus. Ele quer somente fé humana. Todos os homens que pecaram desde Adão,
precisa desta fé. Esta fé será um elo de comunicação entre Deus e o homem. Por isso que o escritor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que o homem foi dotado de fé. O homem precisou ter fé. Por quê? Segundo o escritor aos Hebreus, a fé é você crer no invisível. Embora Adão fosse espírito, alma e corpo, a alma de Adão, ela foi capacitada para ver o físico e o invisível. Só que Deus bloqueou essa parte aqui, ó. Deus bloqueou a parte do invisível. Então, a alma poderá ver o físico através do corpo. Os olhos físicos. Por isso que é a necessidade da fé. Por quê? Porque a fé são os olhos da alma. Certo? Deus ainda não abriu os olhos da alma. Isto mostra exatamente o que Satanás queria fazer no jardim do Éden. Era que o homem pudesse ter um relacionamento com o seu inimigo. Ou seja, com o mundo exterior independente de Deus. Satanás queria que os homens abrissem os seus olhos espirituais da alma, independente de Deus. Isto ele faz muito bem através deste mundo, quando ele usa as drogas, as feitiçarias, quando ele usa toda a espécie de astrologia, procurando o homem, por si só, falsamente, abrir os olhos da alma. Deus somente abrirá os olhos da alma quando houver a glorificação. Porque o homem, ele contemplará o físico e o invisível, isto é, o espiritual, ao mesmo tempo. Então, por isso que a fé é o veículo para a salvação. Primeiro, Deus criou os homens para usar a fé. Desde o jardim do Éden, Adão tinha que ter fé, todos os homens que vieram tinham que ter fé para se comunicar com Deus. Mas, diferentemente dos anjos, os anjos foram criados com a capacidade de ver o físico e o espiritual. Certo? Então, por isso que os anjos não têm fé. Porque os anjos já veem, já foram dotados da capacidade de ver o invisível e ver o visível. E o que é fé? Fé é a prova das coisas que não se veem. E os anjos veem o invisível. Por isso que os anjos não têm fé. Mas os homens físicos, criados com corpo, é necessário andar por fé e não por vista. Porque a fé é a capacidade que você tem por Deus de chegar, se aproximar com Deus invisível, da qual tem as suas promessas de salvação, da qual nós podemos andar de conformidade, de fé em fé, certo? Fé em fé. Isto é, a fé somente. Não é a fé em obras. Não. A fé em obras. A fé menos obras vai dar menos.
E não também a fé com dúvida. O mais com menos dá sempre menos. É a fé somente. Fé somente. Sempre Deus vai trabalhar para que o homem possua fé. Isto nós podemos ver que a salvação do homem só acontece pela fé. Primeiro, Deus manifestou a sua graça, manifestou seu Filho. E agora o homem precisa de fé para ser salvo. Então, a fé que Deus deu ao homem, o homem pode perder. Por isso que a lição vai tratar da apostasia. Isto é, o abandono da fé, apostasia. O que é isso? É que quando o homem é salvo, quando ele crer, automaticamente o Espírito de Deus vem para o espírito humano do homem. Por isso que ele é salvo. E a fé é produzida pelo Espírito de Deus. A fé. Por isso que a fé vem para o coração e vem para a alma. E é externada pelo corpo, através das obras. Por isso que a fé sem as obras é morta, porque a fé produz as obras. Mas a fé que nós estamos tratando aqui é a única, sem obras. Sem obras. Ela salva, do ponto de vista da divindade. Fé em Deus. Crendo em Cristo pela fé. Andando de fé em fé. O justo viverá da fé. Então nós vemos o seguinte. A partir da apostasia, nós vemos que o homem agora, atenção, perde a fé. Perdendo a fé, ele está condenado. Primeiro, porque a fé é quem vence. Sem fé é impossível. Então, ele perde a salvação. O apóstata, ele perde sim a salvação. Primeiro, para vencer o mundo pela fé. Até mesmo o diabo é vencido pela fé. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro. É preciso de fé. Satanás sabe muito bem que a fé é necessária para vencer. Por isso que ele faz de todos os meios para tirar o homem de ter fé. Para poder que o homem ande pela vista, ande pela carne. Isso nós observamos o seguinte, que no jardim do Éden, a árvore do conhecimento do bem e do mal, Satanás fez de tudo para que os homens andassem pela vista, mentindo falsamente que se comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, abre-se-iam os vossos olhos. Que olhos são esses, irmãos? Lá em Gênesis, se Adão já via naturalmente as coisas, mas o diabo diz, abre-se-ão os vossos olhos. Esses olhos são os olhos da alma, que Deus fechou para que o homem ainda não pudesse ver o invisível. Deus, ele fez o homem para andar por fé, até que viesse o fim da vossa fé. Porque no fim da vossa fé, nós temos uma coroa, nós temos um trono, certo? No fim da vossa fé. Quando o homem for glorificado em Cristo Jesus, através da ressurreição dos mortos, o homem já poderá ver o invisível. Veremos a Cristo assim como ele é. Teremos acesso aos céus, veremos os anjos e todos os santos de Deus que partiram desta terra. Isto
mostrará que nesse tempo não haverá mais a necessidade do uso da fé. Porque a fé, ela foi dada por Deus como dom. E através deste dom somos salvos, mediante a fé. Então, há necessidade de o homem buscar pela fé as coisas espirituais. Porque, de contrário, o diabo sempre levará o homem a buscar as coisas espirituais de uma forma errada, de uma forma independente de Deus. Satanás levará o homem à bruxaria, aos tarôs, aos búzios, feitiçaria, astrologia, tudo isso para que, através de vícios, drogas e etc., afastar o homem de Deus, procurando que o homem veja as coisas espirituais independente de Deus. Não é isso que Deus quer. Deus fez o homem a andar pela fé. É pela fé que nós vamos vencer o mundo, a carne e o diabo. Por isso que quando nós vemos na Bíblia a fé, quando nós andamos pela fé, mostra exatamente que somos vencedor. Vencedor. Olha a importância da fé. Por quê? Porque nós agora, em Cristo, nós temos uma nova natureza, e a velha natureza está crucificada com Cristo. Isto é, a nossa carne. Então, a nossa carne, ela morreu aqui. Por quê? Porque antes, o que vivia era essa parte carnal. Antes, o que estava vivo era a alma e o corpo. Vivia independente de Deus, mas estava morto espiritual, porque não tinha contato com Deus aqui. Não tinha o Espírito Santo aqui. Então o Espírito Santo estava fora. Por essa razão, o homem estava morto. Embora vivendo na carne, mas estava morto para com Deus. Aqui acontece o inverso. Quando o homem crê em Cristo, tem fé em Jesus, ele agora, ressuscitado espiritualmente, então essa parte que é morta, ela passa a ter vida. Olha aí a importância. Antes estava morto, mas agora em Cristo temos vida. Isto acontece por quê? Porque é exatamente o contrário da nossa velha natureza. Enquanto nós tínhamos vida nessa parte, agora essa parte tem que morrer. Isto é, o eu, o velho homem, a carne, a alma com o corpo, tem que estar debaixo exatamente do controle do Espírito de Deus. Isso só podemos receber esse poder e crer se nós tivermos fé. Por isso que é necessário nós mantermos a fé. Mantermos a fé para termos segurança em Cristo. Por isso que os textos bíblicos vão sempre falar de verbos que nós temos que lutar, que temos que correr, que temos que combater. Certo? Para quê? Para não ser condenado. Para não cair em apostasia. Para não ser rejeitado por Deus. Para não ser indignos no final. Para não irmos para o trono branco, o julgamento final. Porque se nós tivermos fé e mantermos essa fé, perseverando em Cristo Jesus, nós jamais exatamente perderemos a batalha. Receberemos o troféu, porque nós corremos a carreira legitimamente. Por quê? Porque existem as leis que é da fé. As leis que são da fé estão em Romanos. Ela vem exatamente para cá,
para a parte de cima, as leis de Deus. Ela vem exatamente contra as leis da velha natureza, que é a carne. A carne, ela funciona, a alma no corpo, controlada pela mente humana, através dos instintos humanos. É aqui o homem, segundo o escritor, o livro de Provérbios, o sábio Salomão, ele fala que o homem está vivendo uma vida totalmente animal, que é debaixo do sol. Esta vida não é pela fé, é pela vista. Só vê o que é debaixo do sol. Este homem não tem fé. Este homem se preocupa com as coisas desta vida. Ele se preocupa temendo a morte, vai morrer, vai deixar o quê com os filhos e etc. Tem muito medo de morrer. É o homem natural, só pensa nas coisas desta vida. Mas aquele que tem fé em Deus é como diz o livro de Apocalipse. Ele está com os pés em cima da lua, mostrando que a visão dele é para cima. Isto é, pela fé. Ele tem um novo horizonte, embora vivendo exatamente aqui na parte inferior, na parte aonde nós somos atacados pelo nosso inimigo, mas nós cremos pela fé no mundo superior, no mundo além sol, em cima do sol. Por isso que Paulo vai dizer que nós devemos andar pela fé, mostrando assim exatamente o ensino de Cristo, quando ele fala que devemos olhar para cima, porque Jesus é o nosso socorro. Isto é pela fé. Então, amados irmãos, nós vemos o seguinte: existe sim a possibilidade do homem perder a salvação. Essa possibilidade está na Bíblia. Nós podemos ver exatamente essa possibilidade na Bíblia, quando Jesus ensina: vigiai, para que não caia. Para que não caia. Então precisa vigiar. A vigilância mostra que é possível, se não vigiar, cair em tentação. Por isso que Jesus orava, pedindo que o Pai guardasse todos aqueles que iam a Ele. Ele pedia ao Pai que, através da oração, que guardasse os seus discípulos. Isto mostra exatamente que todas as pessoas que se convertiam, que eram renovados pelo Espírito Santo, que tinham exatamente recebido a iluminação, conforme está em Hebreus, capítulo 6, verso 4, tinha recebido a iluminação e também tivesse crido e também tivesse se arrependido, se negar estas verdades, perdendo a fé, é impossível. Por que é impossível? Que eles sejam renovados, ou seja, que Cristo morra de novo por eles. Aqui o texto fala de apostasia. O texto é bem claro que na passagem vai mostrar que os judeus que se convertiam a Cristo, que saiu da lei para pertencer a Jesus, eram perseguidos por outros judeus que tinham a lei, que tinha o judaísmo. Perseguiam a fim de tirar os judeus convertidos de Cristo. Com isso, todos os que voltavam atrás, agora apostatando-se da fé, negando a Cristo, como agora estas pessoas vão se salvar se
eles negaram o Cristo crucificado. Será que Cristo vai morrer de novo por eles? Claro que não. Já foi suficiente a primeira morte de Jesus. Então Paulo, ele vai mostrar que cuidado. Por quê? Porque nós que somos igreja hoje, se nós não tivermos cuidado em perseverar na fé, biblicamente, pelo pecado, as pessoas voltarão ao primeiro estágio, isto é, ser considerado gentil. Isto está na Bíblia, irmão. Ou seja, uma vez a pessoa salva, tornou igreja, a igreja é salva. A pessoa tornou igreja, isto é, membro da igreja. Agora, se pecar, leva as testemunhas, você sabe muito bem desse caso. No final, se ele não se converte, se ele não se arrepende, está escrito que deve ser considerado como gentio. Ou seja, primeira vez era conhecido como gentio. E todas as pessoas gentias sem Cristo, sem ser igrejas, serão condenadas porque não têm a fé em Cristo, porque não creu em Cristo. Desta forma, considera como gentio. Então, isto é, perdeu a salvação. Ser considerado como gentio. Saiu da posição de salvo, que é a igreja, e veio para a posição de condenado, que é gentio na carne. Então temos que ter um cuidado, porque muitas pessoas acreditam no decreto, que Deus decretou e está decretado. Então, segundo a teologia calvinista, Deus decretou alguns para fazer o mal. Sim. Judas Iscariotes. Segundo a teologia calvinista, foi decretado por Deus para Judas trair Jesus. O Judas. Ele indica o Judas. Tinha que ser Judas. Então, para fazer o mal. Então foi Deus quem decretou, foi Deus quem quis. Amados irmãos, se Deus decretou que alguns façam mal, Deus, o seu atributo na Bíblia, que é perene, que mostra que ele sempre será na eternidade. Bom, foi Jesus quem falou: não há um que é bom senão Deus. Então, Deus não pode decretar pessoas para o mal, porque isso contradiz a bondade de Deus. Se Deus é bom, ele não pode criar pessoas por decreto para serem maus. Aí eu lhe pergunto, onde está exatamente a responsabilidade? Quem é responsável? Quem é o culpado dessa história? Nós não cremos que Deus decretou. Nós cremos que Deus fez pessoas livres, com livre arbítrio, mostrando que cada pessoa, na sua moralidade, se fizer o bem ou mal, será julgado pelo corpo, ou bem ou mal. Está na Bíblia isso. Nós não podemos fugir da realidade do livre-arbítrio. Nós não podemos fugir dessa realidade. Porque nós não podemos crer nesse decreto, porque se a pessoa foi feita por Deus para fazer o mal e ela não tem escolha, como uma pessoa dessa vai ser julgada? No tribunal, no final, no julgamento do trono branco.
como essa pessoa vai ser julgada, como é que ela vai ser responsabilizada, se ela foi criada já para fazer o mal. Incoerência de interpretações. O livre-arbítrio na pessoa do homem justifica que Deus pune os que fazem o mal. Justifica que todos os que rejeitaram a Jesus Cristo serão condenados. Isto mostra a soberania de Deus. Mesmo soberano, ele mostra que tem poder para criar pessoas livres, mas no fim, prestará contas com cada uma delas. Este é o Deus que servimos. Este é o Deus que servimos. Então, amados irmãos, nós já estamos chegando nos momentos finais da nossa aula e nós podemos ver que Deus está querendo que nós andamos pela fé. Nós vamos colocar um trecho pequeno aí de um outro vídeo e vocês vão ver sobre apostasia. Amém? Deus abençoe a todos e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aperta no like, se inscreva no canal, deixa seu comentário. Glorifica a Deus, porque Ele é bom.